O que o milionário solitário de 50 anos faz por uma camareira negra inocente é impactante. A mansão à beira-mar de Victor Alencar resplandecia sob o brilho do sol. Um monumento de riqueza que se erguia solitário, como um farol de solidão em meio ao turbilhão da vida. Ele, um milionário de 50 anos, vivia cercado por luxos, mas sua alma era gelada, marcada por cicatrizes de um passado que ele preferia esquecer. Victor passava os dias observando as ondas quebrarem na costa, sentindo um vazio que nada parecia preencher. A dor da perda ainda ecoava em sua mente, a esposa que o trocava por outro, os amigos que se foram, os negócios escusos que o levaram à ruína emocional. Ele se tornara uma sombra de si mesmo, um rei sem reino. Mas tudo mudou quando Lara, uma camareira de 25 anos, entrou em sua vida. Com seus cabelos cacheados e um sorriso que iluminava a sala como um raio de sol, ela aparecia todas as manhãs para limpar os quartos e se cuidar na rotina frenética de sustentar sua F. Ele, por outro lado, sentiu-se imediatamente atraído, apesar da resistência que tentava manter. Nunca havia confiado em ninguém desde a destruição do seu antigo mundo. E assim, essa amizade incomum começou a se formar. Momentos furtivos no corredor, sorrisos tímidos e conversas curtas sobre temporada de chuva e espero. Sentimentos de alívio da solidão que ambos sentiram. Mas as sombras do passado não tardaram a se aproximar. O ex-marido de Lara, um homem de perigosas alianças, reapareceu com ameaças e um olhar incandescente que poderia derreter a esperança. Victor, ao perceber o terror nos olhos de Lara, foi forçado a confrontar não apenas seu medo da solidão, mas também suas próprias escolhas. Ele sabia que deveria ajudá-la, mesmo que isso o colocasse em risco. No fundo, seu coração desejava mais do que a solidão. Ele queria se conectar, mesmo que parecia um sonho distante. No meio da confusão, o que Lara e Victor descobrirão sobre si mesmos irá surpreendê-los. Eles mergulham. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a tensão pairava no ar, Lara e Victor se encontraram novamente no corredor, ambos pulando de susto ao ouvir a porta se abrindo abruptamente. O ex-marido de Lara, Carlos, estava ali, com um olhar turbulento e ameaçador. Seu sorriso, que sempre carregava uma aura de charme sombrio, agora era um aviso claro de que os dias de tranquilidade haviam acabado. Lara, você não pode fugir de mim! Ele gritou, a raiva em sua voz reverberando nas paredes. A sombra de Carlos o fez perceber que sua própria solidão poderia não ser o maior dos problemas. Ele viu a expressão de terror no rosto de Lara e, num impulso, decidiu entrar em ação. Ela não quer mais nada com você, Carlos. Victor declarou, a voz firme, mas o corpo tremendo. O homem diante dele era uma tempestade, e a coragem que ele tentava reunir parecia frágil. Carlos olhou para Victor, sorrindo de lado, quebrando a tensão com uma risada que ressoava como um sino de alerta. Você pensa que pode me proteger, milionário? Você não sabe nada sobre o que está prestes a acontecer. Nesse momento, Lara pegou o braço de Victor. Sua mão estava fria. Victor, não!
Isso não é sua briga, ela pediu, sua voz trêmula, enquanto os olhos imploravam por paz. Mas Carlos não estava ali por palavras, e a situação tomou um rumo sombrio quando ele puxou um celular do bolso e, com um movimento rápido, mostrou uma foto. A imagem mostrava Lara em momentos vulneráveis escalpelando uma nova linha de ataque. Se você não se afastar, eu vou expor tudo. Todo mundo vai saber quem você realmente é. E não só isso. Victor franziu a testa, a cabeça rodando. Ele não entendia. O que Carlos tinha em mente? O que ele estava insinuando? A dúvida o consumia. Lara estava em perigo, isso era claro. Mas a ameaça parecia mais profunda, mais pessoal. Lara começou a tremer e quando Carlos avançou, a coragem de Victor flutuou para a superfície mais uma vez. Você não pode fazer isso, ele gritou, mas a voz tarde demais. No tumulto, Lara se virou, olhando para Carlos com um desespero que rasgava o coração. Eu só queria me libertar de você. Em um movimento rápido, Carlos se aproximou e, em vez de atacar, lançou o celular no chão. A tela se estilhaçou em 1000 pedaços. O barulho soou como um grito. O que você fez? Lara berrou, sabendo que seu mundo havia se desmoronado novamente. Mas antes que Carlos pudesse responder, uma sirene alta cortou o ar, cada vez mais próxima, ecoando como um sinistro aviso. Ele olhou para Lara e por um breve momento os olhos dele brilharam com uma emoção que ela não conseguiu decifrar. Compre um novo, querida. Carlos sussurrou, virando as costas. Mas a verdade não vai se apagar. E antes que pudessem reagir, ele desapareceu na noite, levando consigo um manto de mistério e terror. Victor encostou na parede, respirando com dificuldade. A situação tinha mudado drasticamente. O que ele quis dizer com isso, Lara? O que mais você não me contou? A pergunta parou no ar, um nó na garganta de ambos. Eles estavam em um jogo muito maior do que qualquer um poderia imaginar, e a inocência de Lara parecia ser apenas uma fachada para algo muito mais profundo. Eu não sei mais quem estou me tornando, Lara sussurrou, os olhos marejados. E agora, Victor, o que vamos fazer? Os dois ficaram parados, o tempo parecia congelar, e a única coisa que podiam ouvir era o eco das sirenes que se afastavam. O futuro era incerto, repleto de sombras. E a luz que antes surgia entre eles, agora parecia dançar entre as trevas de um mistério que estava prestes a tomar forma. Lara e Victor ficaram parados, a tensão palpável entre eles. O eco da sirene se afastou, mas seu coração ainda batia forte, como se quisesse escapar. O que vamos fazer? Lara repetia, e no fundo de seus olhos ela parecia perdida. Victor queria responder, mas a mente dele estava turva. Ele olhava para onde Carlos tinha desaparecido, perguntando-se o que aquele homem realmente queria. O celular quebrado no chão parecia um símbolo do que havia se quebrado entre eles. Uma sombra de dúvida começou a se instalar no peito de Victor. Ele se virou para Lara, e algo na expressão dela o fez hesitar. Havia um medo, mas também uma centelha que ele não conseguia identificar. Você precisa me dizer a verdade, Lara. O que mais você está escondendo? Ela se afastou, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu não sei por onde começar. A voz tremia. Carlos, ele não é só meu ex-marido. Ele faz parte de algo muito maior, muito mais perigoso do que você pode imaginar. Uma onda de confusão atingiu Victor. Como assim? O que você quer dizer? Antes que ela pudesse responder, as luzes do carro da polícia cortaram a escuridão do pátio da mansão. Os oficiais saíram rapidamente em uma movimentação ensaiada, e isso deixou Victor ainda mais nervoso. Ele não sabia se devia se preocupar com a presença da polícia ou com o que estava prestes a ouvir de Lara.
Victor, escute! A urgência na voz dela era inegável. Carlos não é apenas um homem violento. Ele é parte de uma organização, uma rede que envolve tráfico e coisas muito maiores. Eu não queria que você soubesse. Eu não queria te envolver. As palavras dela atingiram Victor como uma pancada. Ele se sentiu paralisado, sua mente girava. Então tudo isso que aconteceu, tudo isso não foi apenas por capricho? Você estava em perigo o tempo todo. Lara sentiu os lábios tremendo. Sim, e eu não sabia como sair disso. Eu fiz coisas por ele, coisas das quais me arrependo. Uma vez eu entreguei informações. Acabei fazendo parte da rede. E agora ele sabe que você me conhece. Ele não vai parar por aqui. O peso das revelações desabou sobre Victor. Ele sentia como se a casa estivesse desmoronando à sua volta. O que mais ele não sabia sobre essa mulher que havia iluminado seus dias? A culpa dele só aumentava. Ele queria protegê-la, mas a verdade a envolvia em um manto sombrio. Nesse instante, um barulho ensurdecedor corta o ar. Um tiro. O som ecoou pela mansão tão claro que toda a esperança de escapar parecia se evaporar. As luzes da polícia se apagaram abruptamente e o silêncio tomou conta. Victor correu até Lara, puxando-a para perto. Fique atrás de mim. Ele estava em estado de alerta. Um desejo profundo de defender a única pessoa que parecia trazer alguma luz para sua vida. Mas o que se seguiu foi ainda mais chocante. Uma figura encapuzada surgiu do nada, a arma levantada. Victor sentiu a adrenalina disparar. Instintivamente, ele empurrou Lara para o lado e foi em direção à ameaça. A cena se desenrolou em câmera lenta. O homem disparou mais uma vez. Victor gritou. Não um grito de dor, mas de desespero. Ele não sabia o que fazer. Era uma batalha sem vencedor. A figura enigmática abaixou a arma, e antes que o caos pudesse se materializar, Lara se precipitou à frente, colocando-se entre Victor e o estranho. Não, não faça isso! A voz dela soou do fundo da alma. Os olhos de Victor se arregalaram. O que ela estava fazendo? Em um movimento tão rápido que deixou marcas no coração dele, Lara virou-se para encarar o atacante. E ao fazer isso, ela sussurrou algo que ele não conseguiu ouvir, mas que parecia sincero. O eco do disparo e a imagem dela protegendo-o se fundiram em um momento cataclísmico. As sombras que antes pareciam distantes agora tinham rostos, e a verdade de Lara estava prestes a ser revelada de maneira explosiva. O futuro deles jamais seria o mesmo. O homem encapuzado hesitou. A tensão cortante pairou por um segundo que se eternizou. O que acontecerá a seguir? O que mais Lara escondera? E o que significava tudo isso para eles? A resposta estava prestes a desabar como um castelo de cartas. Lara e Victor ficaram ali, ambos paralisados. O mundo ao redor pareceu congelar naquele instante. Angustiado, Victor olhou nos olhos de Lara, perguntando-se o que estava prestes a acontecer. Mas antes que qualquer resposta pudesse surgir, o homem encapuzado deu um passo à frente. O silêncio estava denso e cada segundo parecia um grande abismo. Então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. O homem fez uma ligação rápida e, ao atender, sua voz murmurou palavras que fizeram o coração de Victor disparar. Ela está aqui. Sim, vou trazer. A frase ecoou na mente de Victor como um sino de alarme. O que ele estava dizendo? Para quem ele estava ligando? Não. O que você pretende fazer? Victor gritou, mas o homem já tinha se virado, desconsiderando como um mero obstáculo. Com a arma ainda em punho, ele se dirigiu para Lara. Por que você está fazendo isso? Lara perguntou, sua voz embargada.
Ela estava clara, mas o medo começava a dominar. A figura encapuzada parou, olhando nos olhos dela. E naquele momento algo mudou. Ele tirou o capuz, revelando um rosto familiar. Era Alex, o irmão de Lara. Victor hesitou. Alex? O que ele estava fazendo aqui? O choque se alastrou pela sala quando Lara soltou um grito de incredulidade. Alex, o que você está fazendo? Por que você está com eles? As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Alex, ainda com a arma baixa, parecia confuso, uma mistura de raiva e tristeza estampada no rosto. Você não entende, Lara. Eu não tinha escolha. Eles disseram que você se uniu a eles, que você ia pular do barco e ficar com eles de vez. A verdade chegou como uma onda avassaladora. Victor olhou entre os dois. A realidade estava se desdobrando de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Lara era parte disso? Alex estava enredado numa teia que havia se estendido muito além do amor, da lealdade e das promessas familiares. Eu não queria isso. Eu só queria me proteger. Lara respondeu, as lágrimas escorrendo, enquanto a dor dela se mesclava com a raiva do irmão. Proteger ou destruir? Pensa que essa é a saída? Se você realmente se envolveu com eles, eu não posso deixar que você se machuque mais. A intensidade das emoções era palpável, como um fio prestes a se romper. Victor não sabia se devia intervir ou apenas observar. O que parecia ser um resgate, agora era um campo de batalha emocional. Então, de repente, uma sirene se aproximou novamente. A polícia estava chegando. A luz cortante iluminou a cena. E o brilho refletido nos olhos de Alex fez com que ele agisse rapidamente. Ele virou-se para Lara, um olhar de desespero no rosto. Eu não vou deixar você ir com eles, nem deixá-los te levar. A tensão explodiu em um momento de desespero. Lara, em um impulso, avançou, tentando tirar a arma das mãos de Alex. Foi um movimento inconsciente, mas trouxe consigo consequências devastadoras. Um disparo ecoou e tudo se fez silêncio. Victor ficou paralisado. O tempo parou enquanto a realidade se assentava em suas mentes. Alex olhou para Lara atônito. Ela recuou, as mãos cobrindo a boca, os olhos arregalados. Não, Lara, ele murmurou, seu rosto transformando-se de raiva para um pânico irreversível. O impacto do que havia acabado de acontecer desabou sobre eles como uma avalanche. O que antes era uma luta pela vida agora se tornara um pesadelo. Lara caiu de joelhos e Victor sentiu um frio indescritível tomar conta. Ela olhou para Alex e algo na expressão dela estava mudando. Alex, eu não queria. As palavras se perderam, um eco de desespero. O som da sirene agora era ensurdecedor, e a luz da polícia começou a refletir em cada canto da mansão, criando sombras assustadoras que dançavam na parede. A realidade cruel se impunha, e o jogo de confiança entre eles agora havia se transformado em uma luta pela sobrevivência. Você não pode fazer isso! Victor gritou. Mas era tarde demais para voltar atrás. As revelações estavam desmoronando tudo. O que realmente havia se passado? Qual era a verdadeira ligação entre eles? E o que todos estavam dispostos a sacrificar para se proteger? O futuro era agora uma questão aterrorizante,
E o que viria a seguir ainda estava envolto em mistério, ameaçando desvelar segredos que talvez nunca devessem ter sido revelados. Lara e Victor ficaram parados, ambos paralisados, enquanto o mundo ao seu redor parecia ter desmoronado. O que mais poderia acontecer depois daquela noite tumultuada? Na mente de Victor, um redemoinho de pensamentos girava sem parar. O disparo ecoou como um grito estridente, e enquanto os olhos de Lara se arregalavam em horror, ele sentiu um aperto no coração. Tudo estava mudando tão rapidamente que ele mal podia acompanhar. "Lara!" ele gritou, o desespero tomando conta de sua voz. Ela estava em choque, os olhos fixos no irmão, a confusão estampada em seu rosto. Victor não sabia o que fazer. O silêncio pairava entre eles, carregado com o peso do que havia acabado de acontecer. Mas antes que qualquer um pudesse digerir a situação, um barulho de passos apressados ecoou na entrada da mansão. As luzes da polícia iluminavam o pátio novamente, mas havia algo diferente. Não eram apenas os policiais, mas uma figura na frente, uma presença familiar que fez o coração de Victor parar por um instante. "Ei, o que está acontecendo aqui?" A voz firme de Mariana, a melhor amiga de Lara, cortou o ar. Ela entrou apressada, os olhos buscando pela cena. "Oi, Lara! O que você fez?" Uma expressão de desespero e entendimento mordeu o rosto de Lara. "Mariana, eu não queria. Ele..." Suas palavras estavam desmoronando. O olhar de Mariana, geralmente tão alegre, agora era como uma tempestade. Mas em um instante que pareceu congelar o tempo, algo ainda mais chocante ocorreu. Alex recuou, a expressão de raiva transformando-se em uma mistura de pânico e dúvida. Ele olhou para Mariana e algo mudou. Você estava envolvida." Victor sentiu o nó na garganta apertar. Como eles se conheciam? O olhar de Mariana se estreitou e ela se aproximou, sem se importar com a desordem ao redor. "O que você fez, Alex? O que você está fazendo com a Lara?" Ela puxou Lara para mais perto, como se quisesse protegê-la de qualquer forma. Lara, com um olhar perdido, balançou a cabeça. "Mariana, não, você não entende." Mas as palavras sumiram, e a verdade começou a desvelar-se de uma maneira que nenhum deles esperava. "Eu a conheço", Alex disse lentamente, a tensão em sua voz se transformando em algo entre medo e alívio. "Eu estou aqui para ajudar, para te proteger, Mari." O silêncio se quebrou de novo quando Mariana deu um passo atrás, seus olhos se arregalando. "Proteger do quê, Alex? Você está com a máfia, eu vi, e você estava apenas usando a Lara para..." Não é isso." A voz dele tremia, quase como se procurasse entender a situação. "Eu apenas acreditei que você estava envolvida também, que você estava se unindo a eles e eu só queria te proteger." Os olhos de Lara se arregalaram, um choque frio passando por ela. "Proteger de quê? Alex, que tipo de proteção é essa?" Então, em uma virada que deixou todos sem fôlego, Mariana revelou um aspecto que ninguém esperava. "Alex, você não me contou. Não me disse que era seu irmão." Não, a conexão que ninguém sabia que existia disparou como uma faísca no meio de toda a confusão. Victor ficou chocado. "O quê? Como assim? Sério? Ele é seu irmão?" Mariana olhou para Alex, seu olhar alimentando a tensão entre os três. "Eu não sabia. Eu pensei que tinha perdido contato com você porque estava envolvido em coisas sujas. Mas você tá aqui na mesma coisa que começou a me assombrar. Não acredito que você se deixou levar por isso. É uma mentira. O que você pensa que eu sou?" Alex explodiu um misto de raiva e desespero em seu tom. As sirenes da polícia pareciam cada vez mais próximas e o ambiente estava se tornando um círculo vicioso de segredos. Victor sentiu sua cabeça girar. O que mais ele não sabia? Mariana estava misturada em tudo isso, e a revelação de Alex só complicava ainda mais a situação.
Ele queria proteger Lara, mas a verdade estava se entrelaçando em um emaranhado complicado. Agora não é hora para descobertas familiares, ele gritou, tentando recuperar a sanidade no caos ao redor. Precisamos sair daqui, antes que a polícia chegue. Mas Marian e Alex, interessados um no outro, pareciam estar mais capturados pelo passado do que pela urgência do presente. Victor estava a um passo de sucumbir ao desespero. E de repente, Lara olhou bem nos olhos de Victor, uma força emergindo dentro dela. Victor, precisamos enfrentar isso. Juntos. Antes que ele pudesse responder, uma voz masculina ecoou da entrada, quebrando a intensidade do momento. O que está acontecendo aqui? O que você fez, Lara? Era Carlos, o ex-marido de Lara, reaparecendo como um ladrão na noite. Sua presença ameaçadora pesando sobre todos. A situação não poderia ficar mais tensa. As revelações de Alex e Mariana agora estavam à beira de desmoronar. E Lara estava no meio da luta entre o amor, a traição e um passado que nunca parecia deixar de assombrá-los. E então, no clímax daquele pesadelo, a pergunta ecoou: quem realmente estava do lado de quem? E a verdade, qual era? O dilema só fazia crescer. Lara e Victor ficaram paralisados, enquanto Carlos, com seu olhar ameaçador, se aproximava. A tensão era palpável. Como um fio prestes a se romper, Mariana franziu a testa, entre surpresa e preocupação. Carlos, o que você está fazendo aqui? Carlos ignorou Mariana, se concentrando em Lara. Você realmente acha que pode fugir de mim? Agora você está misturada com esses. Ele apontou para Victor e Mariana. Fracos, sua voz soava como um trovão. Victor sentiu um frio na espinha. Sai daqui, Carlos! Você não tem poder sobre ela! Isso já acabou! Mas as palavras foram como uma gota d'água em uma tempestade. Carlos riu, um riso que carregava desprezo. Acabou? Oh, não! Isso tá longe do fim. E com um movimento rápido, ele sacou uma arma, direcionando-a para Lara. Não, não faça isso! Victor gritou, um grito que ecoou na mansão. O tempo parecia congelar quando Lara virou a cabeça, os olhos arregalados. Mariana tentou dar um passo à frente, mas Alex a segurou pelo braço, sua expressão revelando um misto de desespero e determinação. Saiam do caminho! E então, aconteceu o impensável. Um tiro! O barulho reverberou como um trovão. O coração de Victor parou. Para seu horror, não foi Lara quem caiu, mas Carlos, um feixe de surpresa em seu rosto enquanto ele despencava para trás, a arma ainda em sua mão. O mundo ao redor desmoronou. Lara soltou um grito profundo e a cena era um caos total. Carlos, não! Ela se aproximou, mas Victor a puxou para trás, sentindo a pressão do momento. O chão ficou coberto por um silêncio gélido e as luzes da polícia começaram a piscar como estrelas perdidas na noite. O que você fez? Alex sussurrou, a incredulidade nos olhos. Era uma pergunta não apenas direcionada a eles, mas também um eco de como todos estavam envolvidos numa trama mais densa que imaginavam. Mariana olhou para o corpo no chão, depois para Lara, como se procurando respostas que não vinham. Então, de maneira abrupta, a porta da mansão se abriu e 4 homens armados entraram. Eles eram parte de uma organização que ninguém conhecia. E o que aconteceu depois desestabilizou tudo. Alex!
O que está acontecendo aqui? Um deles perguntou, a voz grave cortando o ar. Victor olhou para Alex em busca de alguma explicação. Você não deveria estar aqui. O medo na voz de Alex era evidente. O que vocês querem? Lara, ainda em choque, sentiu uma onda de raiva. Vocês não têm nada a ver com isso. O Carlos era um monstro. Um dos homens se aproximou. Você não sabe o que está dizendo, Lara. Carlos era nosso, e agora que você o matou, a situação mudou. Você está em dívida com nossos negócios. O quê? A ficha caiu. Lara olhou para Alex e ele só balançou a cabeça levemente, um gesto de desespero. Você se envolveu mais do que poderia imaginar, Lara. O que aconteceu com Carlos não vai ficar impune. Uma sirene mais próxima cortou o ar. Era a polícia, mas agora a situação estava muito além do que qualquer autoridade poderia resolver. Victor, em um impulso, pegou o braço de Lara. Precisamos sair daqui, agora! Mas a tensão não se dissipava. O olhar de Alex se alternava entre o medo e a culpa, enquanto Mariana tentava decidir se ajudava Lara ou tentava intervir na situação explosiva. Se vocês não saírem agora, não vão sair mais. E enquanto isso, um dos homens começou a rir, um riso frio que poderia gelar a espinha de qualquer um. Vocês realmente acham que vão escapar? Cada ação tem suas consequências, e nós somos a consequência. Do que você está falando? Lara gritou, sua voz quase quebrando. Neste momento, um dos homens se virou para ela, os olhos fixos. Carlos tinha um segredo, Lara. Ele não era apenas quem você pensava. O que você não sabe é que ele estava à frente de uma rede muito maior e você faz parte dela agora. As palavras cortaram como uma faca, porque toda a comunidade criminal que cercava Carlos agora se voltava contra eles. O que mais estava escondido sob a superfície? O que mais Carlos havia envolvido Lara? O futuro deles parecia incerto, e as perguntas pairavam no ar. Poderiam realmente escapar de todo aquele terror? A verdade não estava apenas nas sombras. Havia algo muito mais profundo se desenrolando. O jogo tinha mudado para todos, e agora, no meio do caos, um novo mistério se formava. Quem era realmente Carlos e qual era o verdadeiro plano que o prendia? Lara e Victor estavam ali, congelados. O homem encarava-os, os olhos cheios de ameaças e promessas sombrias. Carlos tinha um segredo, Lara, continuava ele. Mas antes que pudesse terminar a frase, um estrondo ecoou pela mansão. As portas estouraram com um barulho ensurdecedor e uma figura musculosa atravessou a entrada, segurando uma arma com a segurança de alguém que já fizera isso antes. Saia da frente! O homem gritou, já apontando para Carlos. Na fração de segundo que se seguiu, um tiro foi disparado. Mas não foi Carlos quem caiu, e sim o homem que invadira. O impacto foi brutal e ele desabou ao chão com um último gemido, enquanto todos voltaram seus olhares para ele, aturdidos. A realidade deformou-se em um turbilhão de confusão e gritos. Morrendo ele, murmurou Carlos, olhando para o corpo caído. Você não sabe com quem está lidando, Lara. O rosto dele estava deformado de raiva, mas no fundo havia uma pontada de medo. Ele foi atingido no meio da nossa conversa? Lara perguntou, a voz trêmula. As sirenes da polícia se aproximavam rapidamente, e o tempo parecia estar se acabando. O que está acontecendo? Victor gritou. É isso que você quer, Lara? Morrer aqui no meio de tudo isso? Mas Lara estava absorta, olhando para o homem caído.
Quando a máscara de ameaça se quebrou, uma expressão de reconhecimento se instalou em seu rosto. Espera um minuto. Eu conheço ele. As revelações estavam se enchendo de uma espessura alarmante. O que ele estava prestes a dizer poderia transformá-los completamente. Lara deu um passo hesitante, seus pensamentos girando. Ele trabalhava com Carlos. Ele era um dos capangas dele. Isso é um problema, não é? Mariana falou, olhando para Alex com uma mistura de preocupação, que se alastrou rapidamente como fogo. Se ele trabalhou junto, o que mais você não sabe? E entre murmúrios nervosos, Lara disse: Eu só estava tentando me proteger. Carlos me ameaçou. Ele me forçou a trabalhar com eles, a investigar informações. Mas eu nunca pensei que chegaria a isso. Chegar a isso? Alex clanqueou os dentes com a raiva explodindo. Você se meteu em uma rede que não consegue entender. Ele só queria usar você, Lara. E agora estamos todos aqui, no meio disso. Os ecos da sirene se tornavam mais altos. E o clima estava mudando rapidamente. Carlos, que estava no chão, só ria. Aquele riso perturbador que rasgava o silêncio. Nós sempre estivemos observando você, Lara. Quando você descobriu, já era tarde. Insignificante. Você nunca soube o que estava realmente acontecendo. Do que você está falando? Victor se lançou para frente, adrenalina começando a fluir em suas veias. Por que você está aqui? Que jogo é esse? A confusão aumentava e eles podiam sentir o pânico crescendo. Em um movimento brusco, Carlos ergueu o braço, aquele que segurava a arma. Você realmente acha que tudo isso é por causa da manipulação? Não, Lara. Você é a peça mais importante do meu plano. Você deve descobrir. A verdade rompeu a atmosfera pesada, como uma ruptura fatal. As palavras de Carlos dançaram na mente de Lara. O que você quer dizer? Ela perguntou, a voz tremendo. Então Carlos sorriu, aquele sorriso horrendo. Eu sou só um mensageiro, Lara. A verdadeira história está em quem você realmente é. Sua mãe, ela não contou a verdade. Você está mais conectada a essa rede do que imagina. Você é uma das nossas. O mundo girou. O que ele estava insinuando? Tudo o que pensava saber sobre sua família ruía como castelos de cartas. Lara estava em estado de choque, a expressão distorcida pela confusão. Mariana passou a mão pelo cabelo, tentando processar. O que você está dizendo, Carlos? Isso não pode ser verdade. Mas as palavras pesavam como chumbo. E enquanto a sirene se aproximava, Lara sentiu como se um abismo se abrisse sob seus pés. O passado dela estava se revelando em uma luz totalmente diferente. Ela não era a vítima inocente que sempre pensou ser. Havia segredos familiares, laços que a uniam a tudo o que estava acontecendo. Você não pode ser sério! Victor vociferou, a dúvida se transformando em um mar de incertezas. O olhar de Carlos era firme, como se ele tivesse a verdade ao seu alcance. Apenas observe, Lara! Assim que você descobrir quem você realmente é, toda a sua vida mudará, e eu não serei o único que cairá. E no meio dessa revelação, um novo tiro ecoou, não apenas quebrando a noite, mas abrindo um novo capítulo nesse mistério que se tornara mortal. Lara caiu de joelhos, o passado e o presente colidindo de uma maneira que poderia transformá-los para sempre. Enquanto todos olhavam, a única certeza era que as sombras nunca foram tão profundas. O que mais havia escondido a vida dela? O que significava ser parte de algo tão sombrio? Os segredos do passado poderiam finalmente desabrochar,
e o futuro de todos estava prestes a mudar radicalmente. Lara caiu de joelhos, o choque ainda pairando no ar como uma tempestade prestes a desabar. Carlos, ensanguentado no chão, tinha dito coisas que deixaram sua mente girando. O que ele queria dizer com "você é uma das moças"? O sentimento de desespero e incerteza envolveu, como uma capa pesada. As sirenes da polícia se aproximavam e a adrenalina corria por suas veias. Victor, ainda em estado de choque, percebeu que o tempo estava se esgotando. Ele olhou para Alex e Mariana, seus rostos pálidos refletindo um medo compartilhado. Nós temos que sair daqui. A polícia vai chegar a qualquer momento. Mas as palavras de Carlos ecoavam na mente de Lara. A verdade que estava emaranhada nas sombras do seu passado. Carlos não era apenas um criminoso. Ele era meu. Eu não sei. O que está acontecendo comigo? Ela olhou para Victor, os olhos cheios de lágrimas, sua confiança se despedaçando. E, de repente, um estalo cortou o ar. O som ressoou como um trovão e todos congelaram. Um novo personagem entrou pela porta. Um homem alto, vestido de preto, com uma expressão tão fria quanto a morte. Ele não era da polícia. Não. Era um membro de uma facção, um dos homens que Carlos citara. A tensão subiu como uma onda. Seus olhares se cruzaram em um reconhecimento aterrorizante. "O que foi que vocês fizeram?" o homem gritou, apontando para o corpo de Carlos. "Ele era nosso! E agora que tá morto, vocês todos vão pagar! Não!" Lara berrou enquanto o homem avançava. "Nós não temos nada a ver com isso!" Mas a realidade fazia pressão em seu peito. As palavras pareciam inúteis diante da fúria daquele desconhecido. Em um piscar de olhos, o homem sacou uma arma, pronta para disparar. O calor do momento incendiou a sala. "Você não sabe com quem está lidando, garotinha. Se você pensou que isso era um jogo, você está muito enganada." Mas antes que pudesse atirar, um grito estridente cortou o ar. "Pare! Era a Mariana!" Todos olharam novamente, e a cena estava prestes a se desdobrar de uma maneira inimaginável. Ela estava tremendo, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. "Você não precisa fazer isso. Podemos resolver de outra forma." Lara e Victor assistiram enquanto o olhar do homem mudava. O que Mariana sabia que podia acalmar a situação? Deixe-me explicar. Carlos era um traidor. Ele nunca deveria ter sido parte da rede. Mas antes que ela pudesse completar, o homem disparou. O tiro ecoou, mas em vez de atingir alguém no grupo de Lara, acertou a alça da bolsa de Mariana, que ela segurava perto do corpo. O que havia nela? A bolsa caiu e algo pesado desabou de dentro dela, rolando lentamente pelo chão. Um pacote embrulhado em plástico. Um documento. Não, muitos deles. As folhas voaram, revelando nomes, datas, transações. O mapa de uma organização. Uma rede de crime organizada que se estendia por cidades. Havia também uma foto, uma imagem de Lara, com uma expressão familiar. Mas não de uma inocente. Era uma foto da Lara inteira, com outras pessoas ao fundo. Rostos conhecidos, conectados a Carlos. O homem em preto parou, perplexo. "O que é isso?" ele perguntou, a raiva agora misturada com um toque de confusão. Victor, agora tomado pela raiva, se aproximou. "É isso que você queria, não? O legado de Carlos? O que você ainda não sabe é que Lara está mais envolvida do que imagina." Todos ficaram em silêncio, um cúmplice sussurro de horror unindo-os. Mariana olhou para Lara com os olhos cheios de compreensão.
O que mais você não me contou, amiga? O tom dela estava repleto de dor e confusão. Lara engoliu em seco, o nó na garganta a sufocando. Carlos era apenas a ponta do iceberg. Eu, há muito que não sei. Os segredos da minha família nos conectam a isso de uma forma que nunca imaginei. Estou envolvida em algo que vai além de tudo. E não sei como sair. No meio da revelação, o homem em preto olhou para a mochila e então para eles. Agora, vamos jogar as claras. Você terá que escolher, Lara. Você é uma traidora ou uma heroína? E o que você decidir será a diferença entre vida e morte para todos nós. As sirenes estavam à porta, ressoando como um lamento ao fundo. O futuro deles estava se desdobrando. E a sala sentia-se como um campo de batalha entre o passado e o que viria a seguir. E a pergunta pairava no ar. Lara, quem realmente era? E o que mais estava prestes a vir à tona? A tensão pairava no ar, um fio prestes a se romper. O homem em preto avançou, sua arma ainda em punho. O silêncio era ensurdecedor. Lara olhou de uma pessoa para outra, seus olhos cheios de desespero. O que mais poderia acontecer ali? Tudo parecia correr para um fim trágico. Agora você terá que escolher. Lara, você é uma traidora ou uma heroína? O homem repetiu, sua voz carregada de desdém. Mas antes que alguém pudesse responder, um barulho alto ecoou pela mansão. O som de uma porta se abrindo violentamente quebrou a tensão. Era a polícia. Mas não eram apenas oficiais comuns. Eram homens em uniformes táticos, com armas prontas. Várias vozes começaram a gritar ordens, emanando uma urgência que reverberou no ambiente. Todos no chão. Mãos pra cima! Victor deu um passo à frente. Estamos com problemas aqui! Ele tentou gritar, mas suas palavras foram engolidas pelo tumulto que se formava. Naquele segundo, em meio à confusão, algo explodiu. O chão tremeu sob os pés deles. O que era aquilo? Um choque percorreu a mente de Lara e o viés do momento virou completamente de cabeça para baixo. Uma bomba, um barulho ensurdecedor, como se o chão tivesse se aberto e o mundo se despedaçado. E foi então que tudo se desfez. As paredes começaram a ruir. O homem em preto caiu para trás, o medo estampado em seu rosto. Um grito. Lara sentiu o calor do desastre. A fumaça começou a se espalhar e o caos tomou conta. Fuja! Todos para fora! As vozes gritavam, mas a sala estava uma anarquia. O cheiro de pólvora e fumaça enchia seus pulmões, e a escuridão envolvia tudo. Victor puxou Lara pelo braço. Vem, ele gritou, mas o pavor a paralisou. Uma dor no peito a impedia de se mover. As pessoas ao redor pareciam em estado de choque. Algumas caídas, outras correndo. Mas Lara não conseguia desgrudar os olhos do homem em preto, que agora estava perdido em meio ao fracasso de seu próprio plano. A revelação de Carlos pairava em sua mente como um espectro. E foi nesse instante que uma figura familiar emergiu das sombras. Era a mãe de Lara. Como assim ali? Ela estava longe havia muito tempo. Seus olhos profundos encontraram os de Lara, e por um breve momento o mundo estremeceu. Lara, precisamos falar, agora! A voz dela tinha um tom de urgência que nem mesmo a situação caótica podia ofuscar. Você está em perigo. Carlos, ele não era quem você pensava. A verdade é muito pior. Que verdade? Lara gritou, seu coração disparando. A pressão da fumaça tornava tudo sufocante, mas sua mãe parecia determinada a não deixá-la escapar daquela conversa. O que você está dizendo? Ele era só uma parte de uma rede muito maior. A verdade sobre você, a verdade que eu escondi, é que você tem talentos, habilidades que nem imagina.
Você é parte deles, disse sua mãe, os olhos cheios de desespero. Lara sentiu as pernas tremerem. O que ela estava ouvindo? Ela sempre foi apenas uma camareira, lutando para sobreviver. O que sua mãe queria dizer? Um outro barulho forte cortou o ar. Mais uma explosão. E o chão sob os pés deles começou a se desmoronar. Fuja, Lara! Agora! A mão da mãe se estendeu e Lara hesitou. Tudo girava em sua mente. O que estava acontecendo ali? Sentiu que o mundo ao seu redor estava colapsando, como se a verdade, escondida por tanto tempo, finalmente estivesse se revelando em detalhes inquietantes. Enquanto a fumaça o cercava, uma figura robusta apareceu na entrada. Era Carlos, com uma expressão que ninguém poderia esquecer. Uma mistura de dor e ódio, e ao lado dele, outros homens armados que pareciam saídos dos mais obscuros pesadelos. Você não pode escapar, Lara. Ninguém pode. E então, enquanto os homens avançavam, a cena se transformou em um borrão. Lara sentiu que o chão se movia sob seus pés e a fumaça a envolvia como um manto pesado. A última visão que teve foi de sua mãe sendo puxada para trás, e o olhar de desespero que ela lançou atravessou sua mente como um sinal de advertência. A sala escureceu, e tudo ficou em silêncio absoluto. O futuro, antes um campo de possibilidades, agora parecia o abismo de uma tragédia iminente. O que realmente estava acontecendo? Qual era a verdade que todos estavam desespero? E, em meio à escuridão, Lara se viu em um misto de determinações, reviravoltas e mistérios. A linha entre a heroína e a traidora nunca esteve tão tênue. O que restava do seu mundo se desfez, e à medida que a luz começava a emergir, ela soube que a luta estava longe de acabar. As luzes piscavam, sombras dançavam nas paredes, e a fumaça invadia o ambiente como um fantasma. Lara estava de joelhos. Seu coração batia rápido, enquanto a cena se desenrolava como um pesadelo em câmera lenta. O homem em preto olhava para ela, a raiva se misturando com a confusão. O que havia acontecido? O que Carlos tinha a ver com tudo isso? E sua mãe? Seu olhar desesperado parecia uma ligação perdida em meio ao caos. Fuja! A voz de Mariana cortou o ar. Todos ao redor começaram a se mover, mas Lara estava paralisada, presa entre a verdade e suas dúvidas. O momento em que Carlos caiu era um eco distante, agora sobreposto pela urgência. Mas os homens armados não eram apenas uma ameaça. Eles eram a personificação de um pesadelo que a perseguia há anos. Lara finalmente sentiu a adrenalina emergir. Uma força que a obrigava a se levantar. Nós temos que sair daqui! Rápido! Ela gritou, puxando Victor e os outros. Um novo som ensurdecedor. Sirenes. A polícia estava mais perto do que nunca. A verdade estava se revelando, e as vozes na sala se misturaram em uma cacofonia de desespero. Alex estava ao lado, seu olhar em choque, tentando entender o que havia se transformado. Lara, precisamos de uma saída! Ou ele berrou, saltou provocando uma onda de dor no peito dela. Para a direita, a porta dos fundos! Victor indicou, enquanto a fumaça tornava tudo mais difícil. O grupo avançou, escutando os gritos da polícia e as ordens que cortavam a tensão. Mas o homem em preto ainda se levantava, e tudo poderia desmoronar novamente. Não, eu não vou deixar vocês escaparem. Ele começou a disparar, mas não era Lara quem estava em seu foco. Mariana gritou ao fundo, em um movimento de proteção. Mas em um instante, Alex se interpôs entre eles. O tempo parecia parar,
quando os dois trocaram olhares. Eu não posso deixar você fazer isso. As palavras de Alex saíram como um sussurro, e ele, para o horror de todos, se lançou na direção do homem. O impacto foi ensurdecedor. Após uma luta breve, ele finalmente conseguiu desarmar o atacante, mas o risco já havia sido tomado. Com a adrenalina na ponta dos dedos, Lara viu sua oportunidade. Vamos! E eles correram em direção à saída. O calor da fumaça ainda atrás deles. A luz do dia parecia distante, mas era um farol de esperança. Ao chegarem ao ar livre, a realidade os atingiu como um soco. Policiais cercavam a área e as sirenes ecoavam ao fundo. Mas quando Luna olhou para trás, viu sua mãe sendo arrastada por outro grupo. A imagem dela sufocada no caos, e um peso imenso apertou. Linda! Espere! Ela gritou. Mas o que poderia fazer agora? As sombras do passado se desfazendo em meio ao turbilhão. A ideia de uma nova vida parecia tão distante quanto as nuvens no céu. Mas uma vez que a poeira assentou, um novo plano começou a tomar forma em sua mente. Eu não vou deixá-la para trás. Nunca mais! E a determinação a impulsionava. Lara viu Alex se mover em direção à sua mãe, e o olhar dele dizia que ela não estava sozinha nessa batalha. O desespero se transformou em resolução. Vamos tirar todos de lá. Precisamos enfrentar isso juntos. Em um gesto de união, as mãos se entrelaçaram. Era hora de descobrir a verdade, a verdadeira conexão de sua vida, a rede que Carlos mencionou, e a força que cada um tinha para enfrentar seus fantasmas. O futuro ainda estava envolto em incertezas, mas algo dentro dela começou a brilhar. O desfecho estava à vista, mas apenas o começo de uma nova jornada. E no fundo, uma pergunta persistia. Será que todos estariam prontos para enfrentar o que estava por vir? E você, leitor? Está pronto para se juntar a nós nesta aventura? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verde